trabalhador passou mal por causa de gás tóxico. Ele caiu do alto de uma caixa d'água e morreu em Jaboticabal, na região de Ribeirão Preto. O bombeiro que foi socorrer a vítima também se sentiu mal com o gás e desmaiou. O ar estava tóxico no local, ele veio começar a passar mal. O bombeiro chegou para tentar um socorro. Ele veio a desmaiar, o bombeiro que foi socorrido também veio a desmaiar. Os familiares do trabalhador Renato de Carvalho Moreira da Silva, de 32 anos, receberam a notícia no pronto-socorro de Jaboticabal. No momento do acidente, outro trabalhador estava na caixa d'água. Ele também passou mal, se desequilibrou, mas foi salvo por equipamentos de segurança. O que provocou o mal-estar nos trabalhadores foi uma tinta forte especial para a caixa d'água. Desespero para uma família em Santa Catarina. 2 irmãos morreram asfixiados enquanto trabalhavam, sabe onde? Dentro de um caminhão-tanque. A empresa era especializada em lavagem desse tipo de veículo. Elcio de Souza estava no interior do tanque quando desmaiou. O irmão dele, que era dono da empresa, ao prestar socorro, também desmaiou. O acidente de trabalho chamou a atenção de quem passava pelo centro da capital. Inconsciente, Elton Alves Bezerra, de 34 anos, foi socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava impermeabilizando esta caixa d'água no prédio onde funciona a Agência Goiana de Regulação. Elton teria ficado mais de 1 hora em contato com o produto tóxico. Sem nenhum equipamento protetor, ele desmaiou por conta de uma intoxicação. Se houvesse demora no atendimento, poderia sim ocorrer o resultado de morte. Infelizmente, o que a gente foi informado pelo pessoal do Corpo Bombeiro é que eles não estavam usando os equipamentos necessários para garantir a qualidade do serviço. Foi no final do nosso horário de trabalho que Pedro deixou cair a chave. Ele olhou para mim e disse que não ia se trocar e se atrasar só para apanhar uma chave. Iria apenas prender a respiração, descer e sair imediatamente. Bem, ele chegou ao local, pegou a chave, mas desmaiou antes de voltar à escada. Eu o chamei, mas não obtive resposta. Foi difícil deixá-lo, mas eu tinha que avisar a equipe de resgate. Quando o tiraram de lá, eu dei uma olhada, mas sabia que era o fim. Fiquei inconformado. Fomos colegas de trabalho durante 8 anos. Ele deixou esposa, filha e um filho ainda bebê. Nada pode substituir uma vida. Imagine-se preso num esgoto cheio de monóxido de carbono mortal sem poder escapar do gás. Enterrado vivo num depósito sufocante de serragem ou preso num tanque de refinaria de petróleo explodindo em chamas. Acidentes fatais como estes já aconteceram, mas podiam ter sido evitados, seguindo o programa para entrada em espaços confinados, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Este programa ajudará você a entender como identificar espaços confinados e seus riscos. O programa para entrada em espaços confinados, como uma permissão de entrada pode manter o seguro enquanto trabalha em espaços confinados, e o treinamento e deveres de uma equipe de entrada em espaços confinados.
Um espaço confinado é qualquer área de tamanho e configuração que permitam a entrada de um trabalhador para realizar um trabalho com aberturas limitadas de entrada e saída e que não foi projetada para ocupação contínua. Alguns exemplos de espaços confinados são reatores, tanques, silos, caldeiras, esgotos e tubulações. Devido ao seu tamanho, formato ou riscos em potencial, os espaços confinados podem representar perigos especiais a trabalhadores que neles entram. Para proteger trabalhadores em espaços confinados, foi desenvolvido um programa que identifica espaços que representem perigos ao trabalhador. Esses espaços com riscos identificados tornam-se espaços que requerem permissão ou espaços autorizados. Qualquer espaço confinado tem uma ou mais das seguintes características. 1. Contém ou tem uma possibilidade para conter uma atmosfera perigosa. 2. Contém material que pode envolver um trabalhador. 3. Tem uma configuração interna que possibilita prender ou asfixiar o trabalhador, com paredes convergindo internamente ou pisos com inclinação. 4. Contém qualquer outro risco sério à saúde ou à segurança. O que torna os espaços confinados tão perigosos? Primeiro, devido à sua atmosfera. O ar não circula com facilidade para dentro ou para fora de um espaço confinado, possibilitando a existência de vapores tóxicos ou inflamáveis. Até o ar puro pode ser mortal se não houver oxigênio suficiente para manter a vida. Por esses riscos, as normas vigentes consideram a entrada quando qualquer parte do seu corpo penetra na abertura do espaço confinado. Quando isso acontece, você pode ser afetado pela atmosfera e outros riscos potenciais do espaço confinado, e isto pode colocá-lo em perigo. Outros riscos são causados pela área limitada dentro do espaço. Em tanques e silos sempre existe o perigo de engolfamento, que é afundar em líquido ou ser enterrado por materiais como serragem ou grãos. O perigo da movimentação inesperada de equipamentos é maior no espaço confinado, já que você tem menos área para se desviar deles. O espaço confinado também facilita a possibilidade de eletrocução, quedas ou exaustão. Às vezes, até mesmo o formato do espaço pode ser perigoso. Trabalhadores ficam presos nas partes estreitas de espaços confinados, como calhas, e sufocados por não poderem mover o peito para respirar. A dificuldade em entrar e sair do espaço confinado torna esses riscos ainda mais sérios. E se precisar de ajuda, a equipe de resgate pode levar um bom tempo para alcançar você e deixá-lo em segurança. O primeiro passo de um bom programa para a entrada é avaliar cada espaço confinado no local de trabalho e determinar quais devem ser classificados como espaços que requerem permissão. Os empregadores devem então advertir seus funcionários sobre áreas autorizadas usando cartazes ou outros meios adequados e também podem usar barreiras para impedir a entrada não autorizada. Leve a sério as advertências. O próximo passo é identificar os riscos específicos de cada espaço autorizado antes de entrar. Os empregadores desenvolvem então procedimentos para controlar estes riscos e treinam seus funcionários para seguir os procedimentos de trabalho e de entrada segura. O empregador também fornece equipamento adequado de segurança e certifica-se de ter um serviço de emergência bem treinado e equipado. Se uma empresa planeja enviar seus trabalhadores à área autorizada de outra empresa, ela deve ser informada sobre todos os riscos e quais as medidas de segurança a serem tomadas. Seus funcionários ficam, então, responsáveis por seguir os procedimentos de trabalho e de entrada correta. Ao identificar possíveis riscos, é importante compreender que essas condições podem mudar dentro do espaço autorizado. Às vezes, o próprio trabalho torna as coisas mais perigosas. Por exemplo, soldar ou outro tipo de trabalho a quente consome o oxigênio num espaço confinado e também pode liberar materiais tóxicos ou inflamáveis que foram absorvidos dentro do local. Lixar, raspar ou descamar pode desprender substâncias tóxicas ou inflamáveis. Às vezes, o trabalhador traz material potencialmente perigoso para dentro do espaço autorizado, como tinta ou solventes,
sem pensar no perigo. Até trabalhos fora do espaço confinado podem tornar as condições internas mais perigosas. Por exemplo, trabalho próximo à área pode produzir vapores nocivos que contaminem a área autorizada. Ou trabalho a quente próximo à entrada de um espaço confinado pode aumentar o perigo no seu interior. O segredo de um programa seguro para entrada em espaços confinados é a própria permissão. Ela é um formulário que incentiva o planejamento ordenado de entrada e trabalho no espaço confinado. Também fornece autorização escrita para trabalhos em espaços que requerem permissão. Como diferentes locais de trabalho possuem diferentes riscos, as empresas podem exigir um formato específico em seus formulários. Qualquer que seja o formato, a permissão sempre identifica os riscos do espaço e informa as medidas de segurança usadas para controlá-los antes da entrada e durante todo o período de trabalho. Qualquer trabalho a quente em áreas permitidas requer autorização especial. Esta pode ser dada separadamente ou anexada na permissão de entrada principal. Vejamos alguns dos itens de uma típica permissão de entrada. A autorização requer certas informações. Ela deve identificar o espaço autorizado, explicar o motivo da entrada, dar a data e duração da autorização. A autorização deve fornecer meios de identificar todos os trabalhadores autorizados a entrarem no espaço confinado e incluir os nomes dos vigias e dos supervisores de entrada. Também deve indicar o nome e a assinatura do supervisor de entrada que autorizou a entrada e o trabalho. A permissão também deve identificar riscos do espaço, métodos para isolar, eliminar ou controlar os riscos antes da entrada, condições de entrada adequadas, resultados de testes atmosféricos iniciais e periódicos com o nome e assinatura do examinador, os serviços de resgate e emergência a serem chamados e o meio de convocá-los, procedimentos de comunicação entre trabalhadores autorizados e vigias, o equipamento necessário de segurança para a entrada e o trabalho, como EPI, equipamento de teste, cordas e cinturão de segurança. Qualquer outra informação que assegure a segurança de entrar e trabalhar no espaço autorizado. Antes da entrada, o espaço autorizado deve ser isolado para evitar a liberação de energia ou materiais potencialmente perigosos. O isolamento de materiais perigosos é frequentemente feito bloqueando-se ou esvaziando-se canos ou desconectando tubulações e fechando as saídas. Os meios de impedir a liberação de energia incluem a desenergização de circuitos elétricos, desconectando mecanismos e imobilizando peças móveis. Uma vez que o espaço tenha sido isolado, certifique-se de que permaneçam assim, seguindo os procedimentos de lacre e etiquetagem de sua empresa. Limpar um espaço autorizado é geralmente necessário para eliminar vapores ou resíduos perigosos. Dependendo do material presente, o melhor método pode incluir lavar, escovar, limpar com vapor ou purgar o espaço ou neutralizar a atmosfera. Sua empresa deve escolher um procedimento adequado a cada situação no local de trabalho. A ventilação mecânica de um espaço confinado pode ajudar a controlar atmosferas perigosas. Comece ventilando o espaço com muita antecedência para que a qualidade do ar torne-se adequada antes da entrada de pessoas. Lembre-se, espaços confinados não têm formato uniforme, portanto, certifique-se de ventilar todas as áreas. Se os riscos atmosféricos podem reaparecer, mantenha em operação os ventiladores enquanto o local estiver ocupado. Caso exista falta de energia, mantenha sempre uma fonte de energia extra para manter em funcionamento os ventiladores. O teste atmosférico é uma parte importante na verificação de que espaços autorizados tenham a entrada segura. Use somente equipamento aprovado e mantenha equipamentos de teste de acordo com as instruções do fabricante. Peritos em segurança recomendam que os primeiros testes atmosféricos sejam feitos por sondagem antes que alguém entre no espaço autorizado.
Examine todas as áreas e níveis do espaço, já que vapores perigosos mais pesados localizam-se perto do solo e os mais leves no alto. Em qualquer espaço confinado que requer permissão, primeiro verifique a existência de oxigênio suficiente para manter a vida. Se a concentração atmosférica for menor que 19,5%, as normas vigentes consideram o ar deficiente de oxigênio. Se a concentração for acima de 23,5%, a atmosfera é rica em oxigênio. O ar que contém demasiado oxigênio aumenta o perigo de incêndio. Após o teste de oxigênio, verifique a inflamabilidade da atmosfera. Esta é medida através do limite inferior de explosividade LIE. Este limite é a mínima concentração na qual uma substância inflamável pode incendiar. A ABNT considera que uma atmosfera em espaço confinado é perigosa se contiver vapor, gás ou névoa em concentrações superiores a 10% do seu LIE, ou se a concentração de poeira combustível no ar for igual ou maior que seu LIE. Uma concentração de poeira que impede a visão a 15 metros deve ser considerada perigosa. O terceiro teste é o de toxicidade. Se você sabe de qualquer substância perigosa armazenada no espaço ou que possa estar lá, use o detector adequado para verificar esses materiais. A toxicidade da maioria dos materiais é medida através do limite de tolerância, ou LT. Ele indica a concentração de substâncias tóxicas no ar a que a maioria das pessoas pode ser exposta com segurança numa jornada de 8 horas de trabalho. Num espaço confinado, qualquer concentração de uma substância tóxica maior que seu LT ou outros limites de segurança publicados é perigosa. Quando a atmosfera de um espaço autorizado é perigosa, de acordo com qualquer dos testes, o perigo deve ser controlado antes de se permitir a entrada. Se for usada a ventilação, o ar deve ser testado novamente com o sistema ligado. Todos os testes podem ser observados pelo trabalhador autorizado. Se um espaço confinado ficar desocupado por qualquer período de tempo, um outro teste atmosférico deve ser feito antes de novas entradas. Para evitar que a atmosfera se torne perigosa durante o trabalho, deve-se testá-la periodicamente ou examiná-la continuamente. Se as condições forem perigosas, o espaço deve ser abandonado, a permissão cancelada e o trabalho paralisado até que se resolva o problema. Em áreas onde o estresse pelo calor é possível, mais um teste deve ser feito usando-se um termômetro especial que mede a temperatura e a umidade. Estes testes podem indicar quando devem ser ajustados os períodos de descanso e trabalho dos funcionários para evitar os perigos relacionados ao calor. Muitas permissões indicam ferramentas elétricas especiais, equipamentos de iluminação e outros aparatos de segurança. Alguns itens protegem contra a eletrocução e incêndios causados por faíscas. Essas medidas incluem baixa voltagem, ferramentas à prova de faíscas, interruptores para falha de aterramento e aterramento adequado do próprio local. Outro equipamento fornece maneiras seguras de entrar e sair da área autorizada. Em alguns espaços confinados, equipamento contra quedas, como uma plataforma de trabalho, é necessário. A permissão lista os equipamentos de proteção individual ou EPIs necessários para a entrada segura e o trabalho com base nos riscos e necessidades específicas de cada tarefa. Esses equipamentos devem obedecer às normas vigentes e serem mantidos em boas condições. Use sempre o tipo exato de EPI indicado na permissão, pois substitutos podem não protegê-lo. Usar um respirador purificador de ar ao invés de respirador de adução de ar indicado na permissão pode lhe custar a vida. Respiradores purificadores de ar são inúteis numa atmosfera deficiente de oxigênio porque não fornecem oxigênio. Eles apenas filtram as impurezas do ar. A permissão indica qualquer equipamento ou procedimentos necessários para a comunicação entre quem está no interior e fora do espaço confinado. Por exemplo, quando a comunicação verbal for impossível, equipamentos de rádio ou sinais manuais podem ser usados. Como os vigias podem estar em vários espaços ao mesmo tempo, monitores de vídeo e salas de controle podem ser necessários.
Contatos pré-estabelecidos e regulares entre o vigia e o trabalhador autorizado podem revelar mudanças de comportamento que indiquem que o trabalhador está com problemas. Um vigia alerta pode então ordenar a evacuação ou o resgate. Antes de entrar numa área autorizada, assegure-se de que todo o equipamento de resgate necessário ao local esteja disponível. Isto muitas vezes inclui uma linha de vida conectada a um cinturão de segurança. Deve haver também equipamento para içar quando as saídas forem verticais. A permissão também indica o serviço de emergência a ser chamado e se os membros são da empresa ou de fora. Dispositivos para chamar a equipe de resgate com apitos, telefones ou rádios devem estar ao alcance. Peritos em segurança recomendam que telefones de emergência e a localização de planos escritos de resgate façam parte da permissão. Equipamentos e serviços de resgate à disposição na entrada podem economizar tempo valioso numa emergência. Mas lembre-se, o autorresgate tem provado inúmeras vezes ser o método mais eficaz de resgate em espaço confinado. A entrada segura em espaços confinados requer a cooperação entre o trabalhador autorizado, o vigia e o supervisor de entrada. O supervisor de entrada certifica-se da segurança das condições antes da entrada em áreas autorizadas. Ele também verifica se o formulário da permissão está devidamente preenchido e o revisa para assegurar-se de que existem condições aceitáveis de entrada. Em seguida, ele assina a permissão e só então é permitida a entrada. Se as condições tornam-se insuportáveis, o supervisor de entrada deve cancelar a permissão e ordenar o abandono do local. Todos os riscos e suas causas devem ser identificados, controlados ou eliminados. Feito isso, a permissão pode ser novamente aprovada e o trabalho concluído. O supervisor de entrada também é responsável pela remoção de pessoas não autorizadas dentro ou próximo ao espaço autorizado. Quando o trabalho é completado, o supervisor cancela a autorização e conclui as operações. Como vigia, você deve permanecer no seu posto e observar as condições para manter a segurança. Você não terá mais nenhuma responsabilidade que gere um conflito com esta tarefa básica. Como trabalhador autorizado, você deve conhecer os riscos da área e os sintomas de exposição para reagir prontamente no caso de problemas. Parte do seu trabalho é manter uma lista detalhada dos trabalhadores autorizados a entrarem no espaço confinado e você deve comunicar-se com eles o necessário para monitorar as condições dos trabalhadores e avisar a todos para evacuar. Você deve também afastar do espaço qualquer pessoa não autorizada. Se alguém entrar no espaço sem autorização, você deve avisar aos trabalhadores autorizados e ao supervisor de entrada. Talvez sua tarefa mais importante seja ordenar a saída de todos os trabalhadores de um espaço confinado se estiverem em perigo. Ordene a evacuação em qualquer dessas situações. Você observa uma condição não autorizada pela permissão de entrada. Você observa sintomas de exposição num trabalhador autorizado. Você vê uma situação fora do espaço confinado que põe em risco os trabalhadores autorizados ou qualquer outro motivo que não o permita cumprir os seus deveres de forma segura. Se os trabalhadores autorizados precisam escapar de perigos na área autorizada, chame a equipe de resgate imediatamente. Preste qualquer ajuda para a qual recebeu treinamento. Não entre no espaço autorizado a menos que tenha recebido treinamento em resgate em espaço confinado e seja substituído por outro vigia. Antes de entrar em qualquer área autorizada, você deve conhecer o equipamento de proteção individual necessário e saber como usá-lo, os riscos presentes e seus possíveis efeitos e sintomas de exposição. Por exemplo, falta de oxigênio é um risco em muitos espaços confinados. A deficiência de oxigênio afeta o controle muscular, o que significa que você não pode segurar nem as ferramentas nem a escada. Quando o nível de oxigênio cai, você pode ficar confuso, ter dificuldade de respirar, sentir zumbidos nos ouvidos e, finalmente, morrer. Como trabalhador autorizado, você deve manter contato com o vigia. Ele é o seu elo com o socorro externo. Deixe de imediato o local quando o vigia ordenar a evacuação. Mas perceba que a forma mais rápida de se salvar é o autorresgate. Se você iniciar uma evacuação, informe ao vigia.
Segundos preciosos de vida são poupados se você estiver preparado para sair de um espaço confinado com rapidez e, se possível, sem ajuda. Trabalhar com segurança em espaços confinados requer uma equipe. Todos têm um papel a cumprir, desde a pessoa que autoriza a entrada e certifica-se da segurança das condições, ao vigia, que com cuidado monitora os trabalhadores e operações, e finalmente ao trabalhador autorizado, que segue a permissão e compreende os riscos do espaço confinado. Se cada membro da equipe souber o que fazer e agir responsavelmente, qualquer trabalhador que entrar num espaço confinado autorizado sairá dele com saúde.